Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós vimos hoje um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que é determinante para a fé cristã, que é determinante para nós católicos. Por quê? Porque nós vemos no texto a necessidade da igreja para que nós tenhamos clareza de fé, para que nós tenhamos sabedoria para interpretar os ensinamentos de Deus. Vejam o contexto aqui. Um eunuco etíope estava lendo a Sagrada Escritura. Quem era esse eunuco? Era um homem do alto escalão da rainha. Era alguém que era totalmente consagrado à realeza. Se vocês param para pensar, o eunuco aqui era um homem que tinha o órgão genital cortado, mutilado, tirado, para que ele pudesse se dedicar totalmente à realeza. Era um eunuco, porque foi feito eunuco pelas mãos humanas. E não sabemos porquê, aquele homem ali, ele começou a ler a Sagrada Escritura. Era pagão, começou a ler a Sagrada Escritura. Só que aquele homem, ao ler aquele texto ali, ele não entendia, mas ele tinha vontade de entender. Filipe, apóstolo, se aproxima da carruagem e ali pergunta a ele assim: olha, mas você compreende o que você está lendo? A carruagem era real, era um pagão que ali estava. Só que a atitude do eunuco é dizer assim: como eu posso entender se ninguém me explica? Olhem que o eunuco foi atraído por Deus por um caminho que nós não sabemos. Era um homem que possuía a virtude da religião, mas não entendia a palavra de Deus, não entendia o que lia. E aqui nós vemos que pelas palavras do eunuco fica muito claro que a palavra de Deus, ela deve ser interpretada pela igreja. Não podem ser interpretações aleatórias, como nós vemos. Como muitas vezes, alguns que se dizem discípulos de Cristo, querem interpretar a palavra de Deus segundo os seus critérios, segundo o seu modo de olhar, segundo a sua ótica. E é importante que nós entendamos e tenhamos clareza que a Sagrada Escritura é o livro da nossa família, é o livro da nossa igreja. Ninguém consegue interpretar a Sagrada Escritura com dignidade, sendo fidedigno ao texto, se não estiver inserido dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque fomos nós que vivenciamos, somos nós que redigimos, é o nosso livro, é o nosso elenco de livros e escritos. É um absurdo, sem proporção, a gente dizer assim: qualquer um pode interpretar a palavra de Deus. Não pode. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, para ela ser interpretada com dignidade,
deve ser interpretada dentro da igreja de Cristo. Eu já escutei pessoas e até teólogos a dizer assim: Escritura sim, igreja não. Palavra de Deus sim, ministros ordenados não. Mas não entenderam muita coisa. Por quê? Porque, olha, se eu perguntasse a vocês aqui na igreja, quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, a igreja ou a Sagrada Escritura? Muitos que não têm muita clareza de fé poderia dizer assim: a Sagrada Escritura, padre, mas não foi. Quem nasce primeiro é a igreja. E é a igreja quem define: esse livro é inspirado, esse livro não é. A Sagrada Escritura que nós temos em mãos, foi a igreja, os apóstolos que decidiram: esses livros são inspirados. Jesus Cristo não escreveu nada. O livro sagrado, a Sagrada Escritura, não caiu do céu. Ou seja, é a igreja de Jesus Cristo que olha para trás, pegando os escritos dos judeus e definindo o seu cânon, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e é a igreja que pega os seus escritos, as suas cartas, e dizem: essas cartas, esses livros são inspirados. A igreja é quem define. Que igreja? A nossa católica. Então, quem tem autoridade para interpretar, quem disse que o livro era inspirado? Quem pode interpretar? Quem definiu que o livro era inspirado? A igreja de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através dos sucessores dos apóstolos. Para vocês terem uma noção, minha gente, quando os cristãos do primeiro século se reuniam em assembleia para celebrar a fração do pão, como eu falava para vocês domingo passado, que o nome da Santa Missa nos primeiros séculos era a fração do pão, eles liam os livros do Antigo Testamento e eles liam aquelas cartas que um apóstolo escreveu para o outro. E no início, nem evangelho tinha. Para vocês terem uma noção, no início da igreja, os primeiros evangelhos vão estar na mão do povo lá pelos anos 80, 90, 100 da era cristã. Vocês não pensem que os apóstolos, que Nossa Senhora tiveram contato com a palavra de Deus no Novo Testamento como nós temos. É claro que não. A palavra, antes de ser redigida, a palavra era oral, transmitida. E quem transmitia? A igreja. Era a igreja quem transmitia. Então vejam aqui, o etíope, o eunuco, ele diz: mas ninguém me explica. Ou seja, para interpretar com dignidade, com sabedoria, é preciso que a igreja explique, diretamente ou indiretamente, diretamente no púlpito ou indiretamente no catecismo e por aí vai, nos escritos da igreja. E é por isso que eu sempre disse a vocês: não existe pregação original de ministro ordenado. Existe simplesmente uma atualização para a vida do povo, mas a doutrina é a católica. Eu não posso aqui pregar, anunciar as minhas opiniões. Aqui, como ministro de Cristo, eu devo anunciar o reino de Deus. Devo eu anunciar a doutrina deixada por Ele para a sua igreja. Anunciar a doutrina deixada por Ele para a nossa salvação.
E vejam a atitude. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar a parte da Sagrada Escritura e anunciou Jesus ao eunuco. Vejam que quem primeiro fez isso foi Jesus. Lembrem do evangelho domingo passado dos discípulos de Emaús? Quem primeiro atualiza a palavra e mostra que a chave interpretativa do Antigo Testamento é Cristo, é o próprio Senhor. Ele, passando por Moisés e pelos profetas, explicava todas as passagens da Escritura que se referia ao evento que era ele. Aqui, Filipe explica, interpreta, clareia para aquele homem. O triste, minha gente, e eu tenho e considero, tenho um sentimento de pena e considero uma coisa muito triste, os católicos que não têm o hábito de lerem, de estudarem a palavra de Deus. Você, quando foi a última vez que abriu a Sagrada Escritura e foi ler e foi estudar? Quando foi? Tem gente que nem lembra mais. E muitas vezes ainda acha ruim quando a igreja exige um pequeno curso para receber um sacramento, mas não sabe de nada. Muitas vezes ainda acha ruim quando o padre demora na pregação, explicando com dignidade. Mas por quê? Porque muitas vezes falta esse amor pelas letras santas que me falam de eternidade. Muitas vezes me falta amor pela letra santa que me fala de Deus. E vejam que aquele eunuco, ele ficou encantado. Ele se encantou com a interpretação. Por quê? Porque a coisa se encaixou. Olha, minha gente, eu digo a vocês, de coração aberto e com muita honestidade, a doutrina católica é totalmente encantadora. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. Não são coisas e ensinamentos aleatórios ou opiniões, não. Mas nós estamos dentro de uma igreja que está de pé há 2000 anos, que interpreta dignamente a Sagrada Escritura e com a autoridade que foi dada por Jesus. A autoridade da Igreja Católica foi dada por Ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, vão por todo o mundo batizando a todos. E o bonito é quando a gente prega, quando a gente vive debaixo da autoridade de Jesus, pregando o que Ele nos deixou, ensinando o que a igreja nos pede, buscando entender, buscando compreender, buscando viver a doutrina de fé deixada por Ele, tendo clareza da nossa fé, se encantando com os ensinamentos. É por isso que eu digo assim: hoje em dia é impossível uma pessoa ela não entender a fé. Porque existem muitos meios da gente entender. Procure um bom pregador. Aprenda a escutar uma pregação todos os dias, quem não faz isso ainda. Aprenda a ler um bom livro espiritual, o Catecismo da Igreja. Aprenda a ler a Sagrada Escritura todos os dias. A igreja, como mãe mestra, muitas vezes vê com dificuldade as pessoas pegarem a palavra de Deus e saírem lendo. A igreja, com dignidade, separa tudo ao longo de 3 anos e ainda coloca na nossa mão uma liturgia diária para a gente ler todos os dias.
e vivenciar aquilo que a gente lê. E olhem a atitude do eunuco, é encantadora. A atitude dele quando ele ali, com toda a dignidade, é batizado. Veja, com toda a dignidade ele é batizado. E olha o que ele diz a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Ele foi batizado. E impressionante por quê? Porque acontece com Filipe o mesmo que aconteceu com Jesus. Vocês lembram, domingo passado, depois que ele celebrou a Santa Eucaristia, ele sumiu da frente dos discípulos e eles só ficaram com a Eucaristia. Aqui aconteceu a mesma coisa. O eunuco foi batizado e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Ou seja, os fenômenos luminosos, extraordinários, que aconteciam no início da igreja, para que as pessoas de verdade acreditassem em tudo aquilo que estava vivenciando. Talvez aquele eunuco não sabia, talvez não, com certeza ele não sabia que Filipe era um apóstolo. Talvez aquele homem testemunhava: um anjo apareceu e me batizou. Um fenômeno totalmente estranho, alheio. E aquele homem do alto escalão tendo que testemunhar aquele batismo em meio aos pagãos. E Filipe foi arrebatado e o eunuco, de verdade, por onde ia passando, ia evangelizando. Ou seja, aqui fica claro, fica muito claro a missão de todo aquele que é batizado, de evangelizar, de fazer o reino de Deus acontecer. Evangelizar com o testemunho de vida, evangelizar com o trabalho pela igreja de Deus, evangelizar também, meus irmãos, buscando compreender a doutrina e se encantar com a doutrina e ensinar o povo de Deus a doutrina. É uma pena tão grande que muitas vezes as pessoas, elas rechaçam o ministério de catequista. Elas rechaçam o ministério do catequista. E não existe ministério mais bonito do que ser catequista numa comunidade. Quem te catequizou? Fulana, fulano, que anunciou para mim de verdade o reino de Deus. Graças a Deus, e por uma decisão muito feliz, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos deu a graça de instituir catequistas, para que, assumindo o ministério da pregação, da palavra, do anúncio do reino de Deus, tenham estabilidade, aprendam para ensinar, aprendam para catequizar, aprendam para partilhar a santa palavra de Deus. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine, que nos ajude, que nos proteja, que nos fortaleça, para que nós tenhamos ânimo sempre de nos encantarmos com a doutrina católica, deixada por Cristo para a salvação do homem e para a glorificação de Deus, o Pai, na eternidade. Fiquemos de pé.